Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto e análise. Sim, e aqui você descobre quem tá falando da mentira, quem tá falando da verdade e por que não colocar essa habilidade na tua vida. Uma vez por ano você tem a chance de participar da semana Chega de Mentiras, com aulas ao vivo, inéditas, diretamente comigo. Você vai poder interagir. Como é que eu faço isso, Ricardo? Inscreva-se agora mesmo ou quando você terminar de assistir a análise para você não ficar fora dessa. Lembre-se, essas aulas não permanecem no ar. Elas só ficam naquela semana que vai ser 8, 9, 10. E lembrando, só vai participar quem se inscrever na semana Chega de Mentiras. Então o link tá aqui no QR Code e também aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Cara, é uma coisa muito chata, desagradável, triste, comovente, que não é a primeira, não será a última, e isso deixa a gente mais triste ainda, que é o caso Vitória, uma menina de 17 anos, de uma família boa, de uma família padrão, de uma família normal, que nós temos milhões no Brasil inteiro, uma menina que trabalhava, estava voltando do seu trabalho, pegando 2 ônibus para ir trabalhar, voltando para casa com 2 ônibus também, e uma menina com medo de viver, medo de trabalhar, medo de ser roubada, medo de ser abusada, porque é o que a gente está vivendo. Você não tem paz para viver, você vive em constante ameaças. E você vê isso nos relatos dela, mandando para a menina, olha, tem alguém aqui, 2 garotos aqui no ponto de ônibus. No fim, depois viram que esses garotos não tinham nada a ver com a história. Ufa, eles desceram em outro ponto. Nossa, tem um carro aqui. Nossa, parece que está acontecendo tal coisa. Será que estão me seguindo? Será que não estão me seguindo? É um estresse constante que você, estamos vivendo há anos. Num país que protege bandido e enjaula as pessoas de bem, os trabalhadores, as pessoas que simplesmente querem trabalhar, viver, constituir a sua vida, constituir os seus amores, os seus pertences e poder sim andar ali com os seus celulares, os seus tênis, os seus bonés, os seus carros, suas motos, os seus relógios, enfim. Mas parece que virou uma normalidade os bandidos viverem como pragas. Por que isso? Estamos vivendo no meio de uma praga que parece que não estão querendo modificar isso. Parece que está tudo bem, é assim mesmo. E ela foi vítima disto. Não sabemos exatamente ainda as motivações, mas é uma menina que, independente das motivações, independente de quem ceifou a vida dela, ela era uma menina que vivia com medo, amedrontada, não só ela, como toda a família, assim como milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil. Muitas pessoas pediram para analisar o pai, que ele deu uma pequena entrevista ali para o Cabrini. Provavelmente vão surgir outras pessoas, talvez a gente faça desdobramentos desse caso, mas vamos ver aqui o pai falando. Muita gente falou assim, nossa, o cara é frio, o cara é duro, o cara pediu um terreno no meio desse quiprocó todo. Eu não sei o quanto que você tem de contato com a marginalidade da sociedade. Eu convivi muito, ainda hoje, mas antes, assim, a minha infância, juventude e até meu início ali da vida adulta, eu convivi demais. Primeiro que eu morava a 2 quadras de uma favela, que esse é o nome, não é comunidade, é favela. Não vamos mudar o nome para deixar mais fofinho, não. É favela, onde falta saneamento, onde falta pavimento, onde falta estrutura, onde falta tudo. E onde o Estado falta, a criminalidade impera. E onde 99% das pessoas que ali moram são pessoas trabalhadoras, que fique bem claro isso. E no comércio a gente tem essa proximidade com todo tipo de gente, sociocultural, e vocês, talvez pela vida que vocês levam, vocês não têm muita a realidade nua e crua do que acontece nas periferias, o que acontece nos rincões, onde as pessoas às vezes têm uma única oportunidade na vida de mudar de vida, e aí ela pensa muitas vezes nela, nos outros filhos, enfim. Então não é um pensamento linear igual, talvez, a maioria das pessoas que tem saneamento, que tem uma estrutura, que tem renda, que tem asfalto na frente de casa, que tem um poste de luz, que tem ônibus próximo, que tem condição de ter trabalho, é uma outra realidade. Então, a gente julgar os outros com a nossa régua é muito fácil. E nesse caso, para quem quer saber
desse prólogo, a Vitória Souza, é uma menina, como eu disse, de 17 anos, que estava voltando do trabalho, ela já estava galgando ali a sua independência financeira, ela já trabalhava alguns meses numa padaria, depois ela foi ser caixa numa outra empresa de comida, num shopping ali muito próximo, né? Um pequeno shopping popular ali, e ela está voltando para casa às 11 horas da noite, para chegar em casa depois da meia-noite, e nesse meio de caminho, quando ela está no último percurso que ela teria que fazer a pé, uma estrada de terra, ela mora na área rural de Cajamar, ela é abordada por um ou por mais elementos, acredita que são mais elementos, e depois de uma semana ela é encontrada sem vida, com a cabeça raspada, com estocadas no tórax, no pescoço e na face. Isso é importante depois a gente se atentar a isso. Sem roupa. E aí começa a investigação. E aí a gente tem vários elementos aí. Por conta das câmeras e a importância de ter muitas câmeras, muitas. Aqui em São Paulo, as câmeras, que a Smart Sampa está fazendo um trabalho excelente. Tomara que tenha mais câmeras, tomara que tenha, inclusive, muitos presídios novos. Depois eu vou falar isso no final. Tem gente que tem a alergia a falar construir presídios. Você precisa construir presídios, até para você desmantelar as facções. Você precisa ter muitos presídios. Você precisa ter vagas sobrando nos presídios. É importantíssimo. Aí o binário vai falar: ai não, Ricardo, deixa eu ser inteligentinho, temos que construir escolas. Sim, você precisa de escola para ensinar, você precisa de presídio para guardar bandidos, você precisa de hospital para cuidar, você precisa de outras tantas coisas, de portos, você precisa de viadutos. Então não adianta você só construir escolas e botar os bandidos lá. Ai, mas se tivermos escolas não teremos bandidos. Uma falácia, que depois eu vou explicar no final. Mas calma aí, pequeno gafanhoto, que eu sei que você já está afoito para começar a encontrar o antagonismo que colocaram na tua cabeça. E nós temos aqui vários nomes aqui de pessoas suspeitas. Colocaram até o pai como suspeito também. Então a gente tem o ex-namorado, que é o Gustavo. Então tem o Gustavo, ex-namorado. Tem o Gustavo ficante, tem o Daniel, que depois foi ali pulverizado, que esse Daniel poderia ter tido uma relação com o Gustavo, ex-namorado. Então eles teriam uma homoafetiva ali, uma relação homoafetiva, e esse Daniel é casado. Então dizem que poderia ter sido, não sei se é ou não é o que eu estou dizendo, supostamente estão dizendo isso daí. Tinha o pai, que colocaram ele também como suspeito, e tem o Michael, que encontraram sangue agora no carro dele. Lembrando, quando se encontra sangue, esse material genético, às vezes a gente não sabe nem se o sangue ainda é humano. Pode ser, às vezes, de carne que você comprou, pode ser de outras tantas coisas que você acabou colocando ali no porta-mala. Como você vai no açougue, compra carne, compra... e ali às vezes vaza e tal, então tem que tomar cuidado. Ah, encontrou sangue, então é o culpado, tem que tomar cuidado. Mas esse Michael tá ficando cada vez pior, né? Porque tem pessoas que falaram que naquele dia, inclusive, que a mulher não estava dormindo em casa, ele levou alguns amigos, tinha uma confusão, uma gritaria, ouviram ele falar: o carro ficou bom. Outra coisa também, ele quis dizer que ele estava em casa com a esposa falou: não, nada disso, não, estava na casa da minha mãe. Não vem com essa não, vem jogar bucha pra cima de mim não. O Daniel também, que é esse aí que dizem que talvez pode ter tido uma relação homoafetiva ali com o ex-namorado da Vitória, ele tem um carro que passa na frente do ponto e ela fala: meu, tá passando um carro aqui mexendo comigo, né? Falando: e aí, vida, não sei o quê. E esse carro tava com outros homens. E esse carro é igual o carro do Daniel. Olha a treta, né, se juntando aí. Que, inclusive, o Daniel, no celular dele, tem gravado vários trechos do percurso entre o ponto de ônibus inicial até o final do trajeto dela, chegando em casa. E ele tem essas imagens gravadas no celular dele, cara. Então, olha aqui que loucura. E esse cara foi no velório e, inclusive, deu até carona para pessoas ali, os familiares. Era um cara que ele dava carona ali para os familiares da Vitória e tudo mais. Então, entendeu? Se não entendeu, tá tudo bem, porque são vários nomes, tem nomes iguais e tal. No decorrer aqui do caminho, a gente vai falando também. E mais ainda, encontrar a Edna agora, uma senhora que também foi morta, uma senhora que era conhecida da região e que também trabalhava na casa de quem, ô Murilo? Do Michael. Michael do carro prata, que mentiu que estava dormindo com a mulher e não estava, e que encontrou sangue no carro dele. A dona Edna trabalhava para o Michael, cara. Quer dizer,
Ela era faxineira diarista. Então, ela também foi encontrada morta dias depois do sumiço. Parece que 3 dias depois do sumiço, encontraram a Edna morta, essa senhora morta. Cara, uma senhorinha, faxineira. E um pouco antes de terem encontrado o corpo da Vitória. Então, olha que loucura isso tudo, né? Pior do que filme de terror, né? Filme de suspense. E aí estão dizendo que talvez essa Edna pode ter sido queima de arquivo, né? Porque ela conhecia todo mundo ali. Vai saber por que essa senhorinha morreu, né? Foi executada na realidade. E agora a gente vai analisar, então, agora que você está sabendo do caso, a gente vai analisar esse pedaço aqui, onde o Cabrini entrevista o pai e a mãe da Vitória. Vamos colocar aqui o fone de ouvido. Lembrando-se, beba água, beba muita água. E taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você gosta desse tipo de material, é importantíssimo você se inscrever no canal para você continuar recebendo os novos vídeos, as novas análises. Apertar ali as notificações, apertar o sininho. Só que somente isso não basta. Para o YouTube priorizar, você precisa se tornar atuante, relevante. Como é que eu faço isso? Dê like nesse vídeo e todos os outros que você assistir aqui no canal e comente alguma coisa. O que você acha sobre esse caso e tudo mais. E lembrando, essa análise não é só de microexpressões, como muita gente erroneamente acreditou que a análise só era feita com microexpressões. Não, a linguagem silenciosa envolve narrativa, storytelling, a parte psíquica, né? A parte que a gente vê ali dos arquétipos se formando, as crenças das pessoas e tudo mais. Então é uma abrangência muito maior. Beleza? Dito isso, agora sim, vamos para o Taca ali Play. E vamos colocar o óculos aqui. Vamos embora, vamos lá. O pai, seu Carlos Alberto... Você vê que é uma casa extremamente humilde, não tem nem pintura por dentro, enfim, no meio de uma área rural. E aqui é o casal. Como eu falei, como milhões e milhões de casais da nossa população brasileira que luta a cada dia por um pouco de conforto, pela sobrevivência, né? E para realizar alguns sonhos. Vamos lá. Sofre de paralisia desde a infância. A família já tinha perdido um outro... Ó, essa é a casa. A família já tinha perdido um outro filho nessa mesma região. Doente há 14 anos. Um irmão de Vitória que sofreu um acidente de moto a poucos quilômetros de casa. Sr. Carlos Alberto, dona Sandra Regina, o país está comovido. Vocês esperavam tamanha reação, tamanha solidariedade? Sinceramente, não. Vocês ainda estão sem chão, né? Sim, é muito difícil. É interessante que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eles não derramaram lágrimas, nossa, eles estão durões ali. Cara, é como eu falo, toma cuidado para não medir a vida dos outros com a sua própria régua. É uma vida sofrida, é uma vida de humilhações, é uma vida de privações, que às vezes a casca tá tão grossa, cara, que a senhorinha, tem uma hora que o Cabrini faz uma coisa que eu não achei legal, que foi entrar no quartinho dela, e o que a senhora tá sentindo agora, mexendo nas coisas dela? Porra, a senhorinha, ela... Olha, eu não consigo mais falar. Quer dizer, você vê que é a vergonha de estar na televisão, enfim, uma pessoa estranha, uma pessoa famosa. As pessoas muitas vezes ficam com vergonha, não sabem o que falar, o que fazer. Até nesses casos mesmos, que são extremamente brutais e íntimos, mas a pessoa fica um pouco assim, ela fica tímida, ela fica receosa, ressabida. E você vê aqui a tristeza dessa senhora, né? Tá muito claro a tristeza dela. E o do pai, de novo, né? Também é como ele falou, já perdi um filho, é o segundo filho que eu enterro, estou aqui nesse meio de nada. São zilhões de coisas que vão passando pela cabeça, né? Processar tudo isso que está acontecendo. Muito difícil. Parece que o chão se abriu e eu, uma hora, vou acordar. Essa é a Vitória, né? Quando o senhor notou que... E de novo, né, é aquela coisa de quando acontece um drama muito grande assim, a sensação que às vezes você tem é que você é descolado da realidade. Parece que a sua psique, ela fala assim, não, deixa eu tirar, é tanto sofrimento, mas é tanto sofrimento e sem fim, que às vezes a psique te tira e te coloca num lugarzinho ali e depois aos poucos vai te trazendo a realidade. a sua filha tinha desaparecido? Quando deu o horário do último ônibus chegar, e deu o horário dela chegar aqui em casa e ela não chegou. Qual foi a última notícia que o senhor recebeu da sua filha, seu Carlos? A última notícia que eu recebi dela foi a própria amiga dela que passou pra mim. Que tinha uns caras mal encarados. E aí parece que essa câmera que conseguiu identificar um dos garotos que subiram, eram 2 garotos que subiram junto com ela, né? Então aqui, ó, já era de noite, acho que era por volta das 11 horas, ela ia pegar esse ônibus para depois pegar outro ônibus, para depois andar mais 15 minutos. Era uma estrada de terra. No ponto do ônibus, e ela tava com medo. E ela chegou, vim até a subir aqui na minha casa. Quantos metros ela chegou aqui?
pelo que você observou. Não dá consenso. E aqui, E aí o que o pessoal acredita que ela já estava muito próximo mesmo da casa. Tanto é que acreditam que o cativeiro poderia até ter sido na casa do vizinho lá do Michael, né? E aí o pessoal de novo fala, né? Pô, mas ele está muito calmo, toma cuidado. Ele está calmo? Tá. Por dentro a gente sabe o que está se passando? Não necessariamente. Ele está numa posição extremamente de submissão, as mãos apoiadas aqui na perna. De novo, né? Às vezes essa situação de estar na frente do Cabrini e tal, mas ele não está fugindo das perguntas, ele está respondendo muito rapidamente, ele não está se esquivando, ele não está trazendo assunto satélite, ele está congruente. que ela foi interceptada, pelo que o senhor observou. O senhor sabe quem são essas pessoas? Eu tenho certeza que foi gente daqui mesmo. Foi por quê? Porque... E está indignado. Você vê que quando ele fala foi gente daqui mesmo, isso aqui é uma indignação. Por quê? Por conta dessa... Isso aqui podia ser uma incongruência de não querer ver o que ele está falando? Poderia. Poderia sim. Poderia ser porque ele poderia estar tendo alguma coisa. Ele poderia. Mas você não pode pegar uma única bandeira e determinar como todo o resto fosse conclusivo. A linguagem silenciosa, ela não é conclusiva, ela é orientadora para que as coisas sejam investigadas, sejam confrontadas, sejam analisadas mais profundamente por conta da incongruência. Isso aqui é um ponto que no livrinho você fala, opa, fechou os olhos de forma mais contundente e tal, não querendo ver. Sim, porque talvez ele não queira ver quem é que de fato ele está acreditando que seja. Então, toma cuidado em decorar o livrinho. Vamos lá. Justamente no dia que o carro quebra. Isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Me parece... Eu não sei se o carro quebrou exatamente naquele dia, né? Ou quebrou-se, sei lá, um dia antes, e naquele dia ele não poderia... Porque ele fala assim, já falei com a tua irmã e ela vai providenciar a peça para mim. E ela trouxe a peça aqui para eu arrumar o carro. Pô, será que tudo isso foi conseguido ser feito em um único dia? E mesmo que fosse, houve uma movimentação. Talvez a família indo buscar essa peça, a irmã indo levar a peça, e viram que o cara não foi buscar a filha. É muito difícil ser um planejamento externo ou num acaso, justamente porque ele sempre ia buscar ela. E parece que ela liga para o Gustavo ficante para que desse uma carona. Eu não sei exatamente, porque como é que sabem? Eu sei que ligar, tudo bem, pode aparecer lá a ligação ou mandou mensagem para o cara e o cara não respondeu, enfim. Mas ela liga... Tem aí as pessoas dizendo que ela ligou para o Gustavo ficante, mas esse não respondeu ao seu pedido. Eu não sei se eles chegaram a conversar ou foi por mensagem. Ah, você poderia me dar uma carona até em casa e tal? E ele não prestou esse auxílio, né? Vamos lá. Deve ser gente conhecida. E ele desmonta, né? Você vê que ele vai desmontando. Para o senhor, a execução dela foi planejada. Foi. E aí ele trava, ele dá uma travada. É bom salientar isso. Numa análise fria, eu teria que levantar esse ponto de novo dos olhos contundentes? Sim. E o travamento da boca. Isso pode ser uma bandeira vermelha? Pode ser uma bandeira vermelha. Até porque, muito provavelmente, vão tirar ele porque tem muitas coisas muito mais contundentes com os outros elementos aqui, né? E outra, qual que seria a motivação do pai? Então, tem que ficar muito atento a isso. Ver o que ele faz quando está indignado. Aqui a gente tem um pouco mais de vídeo, então a gente consegue perceber que talvez seja esse a linha base dele, ou seja, o tradicional dele é esse. Por isso que eu falo, não decore o livrinho. Há uma indignação aqui, há uma quebra na comunicação? Sim, mas a gente tem que ver todo o resto. Vamos lá. As investigações apontam que Vitória chegou a pedir ajuda para 2 pessoas. Uma delas é seu ex-namorado. Em depoimento, ele diz que Então é isso. Parece que ela liga. não tinha contato com Vitória há 4 meses. Então não era o Gustavo ficante, era o Gustavo namorado. Mas a polícia descobre que ele esteve bem perto do local do desaparecimento de Vitória. Porque parece que todo mundo meio que morava muito próximo ali, né? Enfim, e frequentava aquela região. Mas vamos agora buscar mais um trecho aqui dele entrevistando os pais. Muita gente enxerga como caso de vingança, de traição, de ciúmes. O que o senhor enxerga? Ciúmes. Ciúmes do quê? Né? Ciúmes por conta daquela situação lá que pulverizaram aí, né? Jogaram aí no ventilador, que o ex-ficante ou ex-namorado lá, porque os dois chamam Gustavo, cara, e por conta disso há uma complicação, porque um era ficante, o outro era namorado. O ficante está a um espaço curto de tempo, o outro faz mais tempo que já não tinha essa relação. E aí quando você vai pesquisar nos portais, o pessoal confunde o sobrenome dos dois, por isso que eu já coloquei Gustavo ficante e Gustavo namorado para não ter erro, para não ficar trocando aí
os sobrenomes. Ele fala de ciúmes, ele fala de vingança. Pelas estocadas parece vingança, né? O cortar o cabelo para humilhar. Eu não sei nem se foi por uma situação de vamos tentar simular que foi uma facção. Eu acho que foi mais uma humilhação, sabe? Tipo, e uma humilhação passional, uma humilhação de ciúmes relacional, né? O ato de cortar o cabelo e outra, uma facada na cara, né? No rosto. Isso é muito de uma situação de ciúmes, cara. Né? O rosto, você tentar desfigurar o rosto, atacar o rosto, é uma coisa muito de ciúmes passional. Vamos lá. Pode ser. Inveja. Pode ser. Olha a raiva dele, você entendeu? Ciúmes, inveja. Tem duas pessoas muito importantes nesse caso. O ex-namorado e o ex-ficante. Que os dois chamam Gustavo. O que o senhor sabe sobre a participação de cada um deles? O do convívio lá, que é o Gustavo, que era o ex-namorado, eu não posso nem falar nada dele. Porque o ex-namorado parece que ele pede para ela se desmanchar dele por algum motivo, acho que não era uma boa bisca ali e tal, e como o pai, ele falou, ó, dá fim nesse namoro aí, e parece que ela segue os conselhos do pai. Por quê? Porque eu tinha pedido pra ela romper o namoro, ela provavelmente tinha rompido. Deste daqui, eu também não posso falar, porque esse daqui eu nem sabia que ele existia. O ficante. Porque era só ficante, ela não ia chegar pro pai, ô pai, tô ficando com um cara aí. Era um ficante, não tinha uma... E a coitada da senhorinha ali, ó, toda introspectiva e tal. O senhor só ficou sabendo depois? Só depois. E o que o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo que ela estava ficando com ele. Fala-se num tribunal do crime, algo extremamente grave. Havia sinais de brutalidade. Que tipo de reflexão o senhor faz sobre tudo isso? Fizeram tudo aquilo, raspar a cabeça, pra jogar o tribunal do crime. Ou não, né? Eu acho que é até uma situação até de humilhação mesmo, de tipo, vamos desfigurar. E você sabe que às vezes a humilhação, ela não é antes morte, às vezes ela pode ser pós-morte. Muitas vezes as pessoas utilizam-se de deixar a pessoa nua em posições pornográficas para humilhação. Ou, eu não sei nem como é que eu vou falar isso para não... Mas enfim, eles violam o cadáver com coisas, introduzem, mutilam, mesmo depois de morte, para, quando forem encontrados, encontrar numa situação vexatória, humilhante, degradante, você entende? Tá mais com cara disso do que, vamos tentar simular. Pode ser que o cara tenha tido essa ideia maluca, pode ser, que é perigosíssima, mas parece muito mais uma situação passional. O senhor conhece esse rapaz? Conheço. Quem é? É o Otávio Matheus. O Otávio Matheus é o rapaz que parece que subiu junto com ela no ônibus, mas já parece que já foi totalmente descartado. Ele só teve o azar de realmente ter subido com ela no ônibus, desceu em outro ponto e tudo mais, e não teve mais nenhum contato com a Vitória. Ao meu ver, ela entrou tranquila, tipo, não percebi nada de apavoramento, coisa do tipo. O que chama a sua atenção? Tem uma pessoa que cada hora tem uma versão? Como é que você confia numa pessoa dessa? O senhor desconfia dele? Desconfio, sim. Ele vai desconfiar de todo mundo, né? O que o senhor gostaria que o país soubesse nesse momento, seu Carlos? Tá vindo muitas mensagens aí, pela internet. Ele começa a ficar com os olhos marejados agora. E eu não tava nem ligando, que me viram, eu não soltar nenhuma lágrima, só que nego não sabe. Ele tá com os olhos mais marejados, ó. Até tem uma gotinha aqui, ó. Que eu tô passando isso pela segunda vez. É o segundo filho meu que eu enterro. E aí, boca mais para baixo, a voz fica um pouquinho mais embargada. E aí tem uma situação que eu quero ver se eu pego aqui. Se a gente não achar aqui, eu vou relatar verbalmente para vocês. Algumas atitudes do pai de Vitória chamaram a atenção da investigação. Tivemos acesso ao inquérito policial que apura o assassinato de Vitória. Em um trecho do documento, o comportamento do pai dela, Carlos Alberto, chama a atenção dos investigadores. Diz o documento: a autoridade policial aponta preocupações diversas à esperada desde o desaparecimento de sua filha e que ele teria verbalizado verbalizado preocupação com um pedido de terreno para a família ao prefeito do município. E parece que ele fez isso, ou ele verbalizou essa preocupação com o prefeito no interim das investigações ali, enquanto estavam buscando o corpo da menina, se ela estivesse viva ou morta, ele estava preocupado ali com o terreno. Então vamos lá. É para levantar uma bandeira vermelha? A polícia sabiamente foi investigar, tá correto. Se eu, feito essa análise, e a polícia tivesse falado assim, Ricardo, o que você acha desse tipo de declaração? Eu ia falar, olha, não é a normalidade, fecha os olhos de forma mais contundente, joga a culpa para várias pessoas ao mesmo tempo, ninguém vai ficar descartado, pode ser esse, pode ser aquilo. Eu ia sugerir para investigar um pouco mais esse senhor? Claro que sim, eu indicaria, eu não tiraria ele de ser suspeito. Eu não falaria assim, não, 100% categórico que esse senhor aqui não tem nada a ver. O lance do terreno já é uma outra história. E aí é que você começa a pensar assim, opa, peraí, se a pessoa de fato foi culpada, você acha que ela faria isso para jogar mais foco em cima dela?
Agora, como eu disse, eu já vi, e não foram poucas pessoas, quando vivem na margem da sociedade, na margem da cidade, que passam a vida inteira com necessidades, com privações, inúmeras privações de comida, de saúde, de respeito, sofrendo humilhações, intempéries, e, cara, é bicho, é goteira, é o medo, às vezes ela aprende a viver o momento. Então, quando ela tem uma oportunidade, ela vai agarrar. Então, ela viu o prefeito ali e falou, cara, não tem como você arrumar um terreno para mim num lugarzinho melhor? Eu quero sair daqui, aqui é muito periférico, aqui é no meio da zona rural, olha aí, já perdi, é o meu segundo filho que eu perco, me ajuda aí. Você pode estar falando assim, mas eu não faria isso, mas eu imagino, imagina se eu perdesse um filho, eu ia estar pensando nisso. Então, não meça a vida dos outros com a sua régua. Eu já vi muita gente, e não foram poucas não, de tipo, eu entender o agarrar daquela oportunidade única para que depois ele não se sentia até culpado de não ter feito e aproveitado aquela chance. Então é muito fácil, às vezes, a gente falar afastado, numa situação mais tranquila, vivendo numa condição melhor, onde você não tem que andar 1 quilômetro sem nenhuma luz, sem nenhum saneamento, sem nenhum pavimento, no meio de uma mata, para chegar em casa, num país que a gente sabe que a cada momento se torna mais propício para bandido, mais propício para maus elementos, para roubos, para extorsões, para corrupção, porque a gente está vendo as pessoas sendo libertadas cada dia mais e as pessoas trabalhadoras cada dia mais ficando inseguras, com medo, com assalto. Chegou um ponto que você não conhece uma pessoa que não foi assaltada ou que a própria já foi. Escreva aqui embaixo, você já foi assaltado? Você conhece alguém que já foi assaltado? Você conhece alguém que presenciou um assalto? Não tem mais, cara, já virou carne de vaca. Você conhece alguém que sai tranquilo com um relógio, com um celular, com uma correntinha, ou que anda tranquilo com o seu tênis, com o seu boné, com a sua motinho, com o carro? Você sai de carro tranquilo, sem medo de repente uma moto chegar do seu lado, você não sabe o que vai acontecer. Outro dia eu estava de moto, eu cheguei, parei a moto do lado da pessoa, a pessoa olhou para mim e falou assim, eu achei que ia ser assaltado agora. Olha que ponto que tá. Eu parei para pedir uma informação, e obviamente a minha moto não era uma moto característica de bandido, eu não estava vestido característico de bandido, e na hora que eu cheguei a pessoa, porque era uma moto e eu de capacete e tal, e a pessoa, ai meu Deus, você não sabe como você me assustou agora. E era a oportunidade dele, talvez a oportunidade da vida dele, resolver os outros filhos, a mulher dele, a velhinha dele, entendeu? E tipo, tentar ter para os netos dele, ter uma situação de visita mais interessante. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas, se eu tivesse lá, eu investigaria também. Vamos embora. O relatório aponta ainda que o pai omitiu ligações feitas à filha de um possível desentendimento entre os dois, o que teria provocado em Vitória. Desentendimento entre os dois. Fala uma filha adolescente que nunca se desentendeu com o pai. Me fala uma que nunca se desentendeu com o pai. Nunca brigou, nunca teve um levantar-voz. Me fala uma filha adolescente que não se desentendeu com o pai ou com a mãe. Vamos lá. Vou mostrar só em takes para vocês verem o quanto que essa mulher está transtornada e o quanto que o pai está transtornado. Ele está respirando para dentro, totalmente triste. Todas as feições aqui de tristeza. Mas eu não vou ficar passando esse diálogo não, porque é muito triste para o pai e para a mãe ficar relembrando essa situação toda. Vamos ver se tem mais bate-papo lá para frente. Enquanto registrávamos o drama da família, um outro homem apontado como suspeito é preso. Trata-se de Michael Antônio... Esse aí tá lascado, hein? Esse aí tá ficando complicado para ele, o Michael. Thales dos Santos. Ele é o dono de um carro prata que teria sido usado no sequestro de Vitória. No veículo, peritos encontraram material genético que pode ser da vítima. Mas não dá para saber ainda. Toma cuidado com isso. Testemunhas afirmam que chegaram a ver Michael e Daniel juntos no dia do desaparecimento. Aí é complicado, né? O Michael e o Daniel. E o Daniel parece que é aquele que teve um caso com um dos Gustavos lá. Parece que é o Gustavo namorado. Depois vocês me corrijam aqui embaixo aqui, se o que foi pulverizado é o Gustavo namorado ou o Gustavo ficante. E o Daniel é aquele que tem um carro igual àquele que ficou passando na frente do ponto de ônibus onde ela estava e que mexeram com a menina. E aí, vida? E que também é o cara que tinha as imagens de todo o percurso, de várias partes do percurso que ela faria, ponto de ônibus, a caminhada, até em casa. Ele tem filmagens no celular dele.
de Vitória. Michael declarou que estava com a esposa, mas foi desmentido por ela na delegacia. Olha como o negócio vai ficando difícil, né? No seu caso, estamos amanhã de domingo e a razão de estarmos fazendo uma nova entrevista é que, nesse momento, a investigação policial põe o senhor como um dos suspeitos em envolvimento pela morte da sua filha. Como é que o senhor recebe essa informação? Com muito surpresa, né? É interessante que ele já faz uma expressão de surpresa até antes mesmo dele responder. Vamos ver? Essa informação. Olha aqui, ó. Arregalou os olhos, sobrancelhas arquearam. Isso aqui é uma micro expressão de surpresa. Você vê que é pouca coisa, mas a gente já percebe que é surpresa. Vamos lá. Com muito surpresa. Aí ele aumenta a expressão, né, de surpresa. Né? Porque qual é o pai? O pai insano, que vai querer a morte de uma filha. A autoridade questiona, E aí com raiva, né? por exemplo, o fato do senhor ter feito várias ligações à sua filha e de não ter mencionado isso aos investigadores em seu depoimento. Aí é uma coisa meio idiota, né? Porque a filha sumiu e logo em seguida do horário que ela deveria ter chegado, ele começa a mandar mensagem para ela. Tipo, e aí, né? Tipo, não sei se ele vai mostrar, mas você vê os horários. E aí parece que ele liga pra amiga, a amiga fala da situação toda e eles já vão pra delegacia pra falar, ó, alguma coisa aconteceu com a minha filha. Nunca ninguém me perguntou nada sobre ligação. E qual é o pai que uma filha desaparece e ele não tenta falar com ela? Que foi isso que aconteceu, ele tá com raiva. Liguei várias vezes mesmo. Raiva, aversão. Os policiais afirmam que ela queria sair da sua casa, que ela queria morar com a sua filha, a irmã dela. Essa afirmação é mentirosa, porque ela Ele é muito conciso, né? Ele é muito direto, ele é muito pragmático. ia para casa da minha filha porque lá ficava mais perto do serviço dela. O senhor chegou a pedir um Se expressa bem. terreno para a prefeitura de Casamar? Eu cheguei a falar com o prefeito, sim. Eu falei para ele, se ele conseguisse qualquer lugar para mim ir, eu queria ir, porque aqui eu já perdi 2 filhos aqui. E é como eu falei, gente, eu já expliquei, eu já vi isso acontecer várias vezes, e às vezes é a oportunidade da vida e tipo assim, vou tentar, vou fazer agora, é agora ou nunca, né? Aonde eu vou ter a possibilidade de ter face a face com o prefeito, e numa situação dessa? O fato de ser considerado suspeito nesse momento tira a sua tranquilidade, seu Carlos? Cada vez mais eu fico com o coração mais partido, você entendeu? Tá com os olhos de novo marejado, com lágrima, Mais partido. a boca deu uma tremidinha, pode reparar, foi bem pouquinho, ó. Mais partido. Porque a desconfiança deu ser o pai dela eu ter feito uma coisa dessa. O senhor tem De novo, você viu, né? A expressão de tristeza aqui, ó. Tensão. Olha isso. Olhos marejados. E aí, a boca bem do palhaço triste aqui. Só que é bem rápido, né? É bem sutil. Muito pragmático ele. O senhor teme que o sigilo do seu telefone seja quebrado? Não. Isso seria uma bandeira vermelha. Por isso que eu falo. Por que ele não teria... Ou melhor, por que ele teria receio? Por outras mensagens, descobrir outras coisas dele, segredos dele, ou coisas de fato que ligariam aos acontecimentos da morte da Vitória. Isso aqui é uma incongruência. Não, subiu os ombros, afinou a voz, mas tem uma incongruência aqui? Tem. Vamos investigar. Pode ser que seja dos fatos? Pode ser que tipo assim, porra, vou pegar meu celular, vamos ver tudo que tem lá no meu celular, meu Deus do céu. Mas isso é uma incongruência. Não tem nada que esconder. Não tem nada a esconder. Será que ele não tem algumas coisinhas ali que... Deu até uma engasgada, né? Ah, então foi ele? Não, pode ser uma outra coisa que ele esteja não querendo que veja as intimidades dele no celular dele. Que mensagens existem nesse celular? Um monte de mensagem dela. E aí ele abre o celular pro Cabrini ver. E assim, Carlos Alberto de Souza, o pai de Vitória Regina, permite que eu tenha acesso ao seu celular. As conversas entre ele e Vitória revelam a natureza do relacionamento entre ele e sua filha. Num primeiro áudio, no dia 23 de fevereiro, Vitória conta ao pai a linha de ônibus... Ó, 23 de fevereiro foi muito próximo, né? Talvez que uma semana antes, 2 semanas, né? Porque ela sumiu no dia 5, né? É isso? Mas enfim, finalzinho do mês de fevereiro, acontece isso agora no início de março, né? Acho que ela foi encontrada agora, né? Então ela sumiu, ela ficou acho que uma semana sumida. ônibus que pegou, justamente no caminho do trabalho para casa. Uma conversa tranquila. E ela, você viu, se ela fosse pegar o ônibus ia ser 1h20 da manhã, cara. A última conversa entre pai e filha é da quarta-feira, 26 de fevereiro, dia em que Vitória foi vista com vida pela última vez. Às 8h52 da noite, Carlos Alberto manda esse áudio para a filha. Vitória, você vai vir pra casa ou você vai pra casa da Verônica? E o carro, a Vanessa levou lá a peça pra mim, o carro amanhã eu pego ele. Entendeu? A Verônica acho que era a irmã dela, né? A Vanessa deve ser a outra irmã dela, tudo com V, né? Creio eu que pode ser isso. E ele tá dizendo, olha, a Vanessa levou a peça lá para mim. Então a família sabia da situação do carro quebrado e ele só ia conseguir pegar o carro arrumado no dia seguinte. Cerca de 1 hora depois, Vitória responde com uma mensagem de texto. Ela diz, vou para casa. 3 minutos depois, Às quase 10 horas, né? o pai manda no último áudio. Tá bom então, cuidado, viu?
Cuidado, viu? Pois é. Ó, aqui acho que a gente vê os horários. Não houve resposta para o áudio. E depois disso... Vamos lá. Cadê o óculos, meu Deus do céu? Eu tô de óculos? Não. Cadê o óculos, meu Deus do céu? Sumiu. Tô aqui, nem aquele povo tá de óculos procurando óculos. Quem aqui já tá com o óculos na cara e fica procurando óculos? Ó, aí ele vê que a menina não chega. Foi, ó, 27 de fevereiro, cara. Quer dizer, foi quando ela sumiu. Olha a conversa que eles estavam tendo. Então não foi uma semana depois. Ela sumiu no dia 27, e uma semana depois é encontrada morta. Então, olha o teor da conversa que ela estava tendo com ele. E depois vão falar, não, eles estavam brigados, eles não se gostavam. Não, uma conversa amiga, serena, até uma vozinha até mais infantilizada ali. E aí ele começa a ligar para a filha. Olha aqui, ó, 1h15. Isso, o celular registra. Já na madrugada do dia 27. Ó, aí depois 1h20, 1h30 de... Porra, cara... De 10 em 10 minutos. Uma série de ligações. Olha lá. Aí depois às 3 horas, aí depois às 8 horas, às 9 horas. Ele passou a noite ligando ali, e provavelmente ligando para as outras filhas e ligando para as amigas e tal. E a menina é encontrada morta uma semana depois. Gente, é assim, cara. Primeiro vamos falar rapidamente das conclusões aqui. A gente vai ter provavelmente outras pessoas falando e tal. A gente vai analisar, vamos continuar com esse caso. Tem vários suspeitos. Eu sempre falo, espere a polícia agir e não o tribunal da internet. Porque o tribunal da internet sempre tem alguma história mirabolante, uma teoria mirabolante. Então quem vai defender é a polícia. É óbvio que você pode ter suas suspeitas. O que pode ser, o que pode não ser. Tem dois aí que estão bem enrolados, tem dois aí que estão extremamente enrolados, que é o Daniel e o Michael, por conta do carro, tá passando por ali, os celulares mostrando que estava muito próximo dela, o sangue, os vídeos gravando onde ela andava, a mentira do cara que tinha um álibi e depois não tinha. As pessoas falaram que ele encontrou o Daniel naquele dia, o Michael e o Daniel. Então, existe aí dois que estão bem enrolados. Mas uma coisa que a gente não pode normalizar é a falta de segurança, é a falta de infraestrutura. O Brasil, ele pega da sua população quase 3 trilhões de reais. Você sabe quanto que é 3 trilhões? É 1000 vezes 1 bilhão. Então, seria 3.000 vezes 1 bilhão. Você tem ideia de quanto que é 1 bilhão? É 1000 vezes 1 milhão. Então imagina, 1 trilhão é 1 milhão vezes 1000 e depois vezes 1000. 1 milhão é muito dinheiro para você? 1 milhão é muito dinheiro? Agora imagina, esse 1 milhão vezes 1000 vezes, aí depois vezes 1000, vai dar 1 trilhão. Isso por ano. Só o governo federal. Quase 3 trilhões de reais. Que é pego do povo. Quando você compra água, quando você compra cigarro, quando você compra um sapato, quando você compra arroz, quando você compra gás, em torno de metade, em média, você está dando do seu salário, do seu suor. Então, você ganhou, sei lá, R$2.000 no mês e você gastou esses R$2.000, R$1.000 vai direto para o governo, cara. Em torno de 50% do que você gasta nas coisas, metade vai para o governo. Metade. Você tem noção disso? Que metade do teu salário, sabe aquele você trabalhar lá 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, metade do que você ganha, no mínimo, porque depois tem as outras taxas. Se você for um pouco mais abonado, você vai ter outros impostos, imposto de renda, você vai ter outras contribuições obrigatórias. Se você é um empresário, você vai ter mais ainda, muito mais ainda. E aí, esse dinheiro devia voltar em quê? Infraestrutura. E não é só escola, que as pessoas falam assim, mas a escola... A escola é importante, mas acredite, não é o analfabetismo que vai fazer a pessoa virar bandida. Não é a miséria que faz a pessoa ficar bandida. Vai virar bandida. Se fosse assim, 80% da população seria bandida, cara. Quantas por cento? Talvez 20% da população não tem saneamento básico. E são bandidos? 20% da população é bandida? Mais de 50% da população ganha menos que 2 salários mínimos. Então, 50% da população brasileira é bandida? Então é muito fácil você ficar justificando que o cara é bandido por conta da miséria, por conta da falta de instrução. Eu conheço vários pedreiros que não sabem nem escrever direito e não são bandidos. Eu conheço vários garis que não sabem escrever direito
e não são bandidos. Eu conheço várias donas Marias que limpam casa e não sabem escrever e ler direito e não são bandidos. Então, a escola é boa? Claro que sim. Mas não é criando mais escolas que você vai acomodar esses bandidos. É sendo duro com os bandidos. É prendendo os bandidos. Eles saberem que se eles fizerem merda, se eles roubarem, se eles corromperem, eles vão ser presos. Precisa fazer mais presídios. Precisa sobrar vaga no presídio. Porque se você soca todo mundo no presídio, onde falta Estado, o crime aparece. Se você tiver muitos presídios você faz aqui, ó, em 1 ano você faz um presídio, é tudo pré-fabricado. Você separa facção para um lado, primeira situação para o outro, crimes que não competem a morte para outro. Você entendeu? Separa. Esses vão ficar de um lado, esses vão ter linha dura. E outra, e não ficar saindo, vamos sair na audiência de custódia porque não tem onde pôr. Então constrói presídio. E não é caro, não tem acabamento, é só concreto aquilo ali. É barato, tem que construir presídio. Como tem que construir infraestrutura para que essa menina não tenha que trabalhar tão longe de casa. Ou que trabalhe longe, que tenha um transporte decente, que tenha pavimento, que tenha iluminação, que tenha segurança, que tenha rádio patrulha andando para lá e para cá, porque dinheiro tem. O Brasil é rico. O Brasil ele arrecada em impostos uma fábula de dinheiro. Então imagina, os alimentos estão caros. Empresta baratos para o agro, faça o agro comprar as máquinas sem impostos, diminui os impostos da cesta básica, faça que a gente cresça naquilo que a gente já é bom. Modernize os transportes do alimento, baixe os valores, mas não baixa no decreto, baixa com investimento. Vamos criar mais hidrelétricas para ter energia barata, importações baratas, portos baratos, exportações baratas, combustível barato, criação de novos empregos baratos. Quanto mais você facilitar, mais você vai ter geração de empregos, mais geração de receita. E que esse dinheiro não suma da administração pública. Porque esse dinheiro não é público, esse dinheiro é do povo. Então meninas são mortas assim por culpa do Estado. Por culpa do Estado, porque esse cara sabe que daqui a 3 anos ele está solto. Faz uma progressão. E outra, ele vai ter visita íntima. E vai ter saidinha. Então vale a pena. Vale a pena você arriscar ser bandido. Vale muito a pena. Sabe por que a maioria das pessoas não vão para o crime? Não porque não vale a pena. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Hoje você ser bandido no Brasil vale a pena. O risco de ser pego é minúsculo. A certeza que alguém vai defender você quando você for ser pego é absurda. Vão dizer que você é vítima, vão dizer que você se tornou assim porque faltou isso, aquilo, outro. Aí depois você vai ter uma audiência de custódia, que você pode sair, você tem 50%, jogar a moedinha, é uma moeda, você joga para cima. Você tem 50% de chance de sair. Aí depois, se você, no final da história, for preso, você vai ter visita íntima, você vai ter 5 saidinhas, você ter progressão de pena, 1/6, e aí você está fora. E aí a sua família vai receber lá um incentivo, porque você está preso. Então olha que maravilha. Sabe por que as pessoas não se tornam bandidos nesse país? Porque elas são trabalhadoras. Porque se ela botasse na ponta do lápis, ela ia falar assim, o crime compensa, vale a pena. Vale a pena. Mas são pessoas honestas, com ética, com moral, com religiosidade, com princípios. É por isso que a maioria das pessoas, não é por falta de comida, não é por falta de instrução, não é por falta de saneamento. Porque isso dói. Mas dói demais. Mas elas não viram bandidas por causa disso. É porque elas são trabalhadoras. Porque elas têm ética, têm moral, elas têm algo dentro delas que mesmo se ninguém estiver vendo, ela não vai tirar de ninguém. Então isso é muita desculpinha de ficar tirando a responsabilidade do bandido e jogando em coisas. Essas coisas têm que ser sanadas. Porque se fossem sanadas, seria muito mais difícil do crime aparecer. Seria muito mais difícil de uma vitória andar a pé de madrugada. Não porque ela estava voltando do baile funk. Não porque ela estava numa biqueira. Porque ela estava trabalhando, cara. Vocês que governam esse país, vocês têm sangue nas mãos todos os dias.
essa menina estaria viva se o Estado fosse competente e olhasse para o cidadão de bem, o cidadão trabalhador. Essa menina não estava voltando da biqueira, do baile funk, da bagunça, da revoada. Ela estava voltando do trabalho dela. Ela não estava no lugar errado na hora errada. Ela estava no lugar certo na hora certa. Voltando para casa. Depois de um dia inteiro de labuta. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Não normatize, não normalize o crime, a corrupção, o ódio, o despreparo, a inversão de valores. Quem vai salvar esse Brasil é o trabalho, é o trabalhador, é a geração de emprego, de oportunidade, daquilo que a gente somos, daquilo que a gente é melhor. Basta ter caráter, hombridade, respeito da coisa pública. Porque esse dinheiro não é teu, não, cara. Esse dinheiro é do povo. Quando o povo souber disso, as coisas vão começar a entrar no eixo. Quando eles souberem que todas as mazelas, todas as mortes, todas as desgraças, é porque o seu dinheiro é mal empregado, surrupiado, gasto, e que a moralidade está sendo jogada no lixo, a justiça está sendo jogada no lixo, vale menos do que merda. Vale menos do que merda. Porque hoje, francamente, a vitória vale menos do que qualquer traficantezinho de biqueira. Simples assim. Semana chega de mentiras. Abra os olhos, os ouvidos, a sua percepção para você não ser mais enganado por ninguém, muito menos por políticos, muito menos por aqueles que estão com o seu dinheiro nos bolsos. Saiba descobrir quem mente para você antes que a mentira aconteça. Semana chega de mentiras. Inscreva-se aqui no QR Code ou no primeiro comentário aqui fixado. E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.